Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou ofenda, ou engane ou defraude a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós somos o teu povo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, e nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre realmente o espaço devido a ela em nosso coração. Ó Deus, e que nós não fiquemos apenas no ouvir, mas que nós possamos realmente colocar em prática aquilo que nós temos ouvido da tua palavra. Pai, que nós possamos compreender o quanto nós somos privilegiados por termos um Deus que deixou-nos de forma muito clara e plena por qual caminho nós devemos seguir. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor por isso. Pai, que os nossos corações estejam firmados em tua verdade, Senhor. E que cada dia mais nós sejamos cheios desta verdade. Porque é na medida que nós somos cheios desta verdade que nós temos esperança, segurança, confiança, Pai. Ó Deus, ajude-nos para a tua glória. Em nome de Jesus. Que ao sairmos daqui esta noite, saiamos mais consciente da maneira como nós devemos viver, não apenas para obedecer ao Senhor, mas para agradar ao Senhor. Ó, que o teu coração receba o nosso modo de viver como uma oferta agradável a ti, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, e amém, e amém, e outra vez amém, e glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, queridos, por favor. Meus irmãos, até aqui nós temos conversado sobre essa primeira carta aos Tessalonicenses. Começamos lá no capítulo 1, falando do como a igreja recebeu o Evangelho, de como essa igreja se tornou modelo,
do como essa igreja sofreu realmente uma conversão genuína, plena, absoluta. Depois passamos pelo capítulo 2, onde Paulo faz uma defesa, né, da sua prática ministerial em Tessalônica, falando da maneira como ele agiu, ele e os seus companheiros, pregando a palavra pura, pregando a palavra com intenção pura, com os propósitos puros. No capítulo 3, nós falamos sobre a questão da grande preocupação de Paulo com a fé dos irmãos, por causa das tribulações, das aflições, das perseguições. E Paulo temia que, de alguma forma, os irmãos fossem levados a se distanciarem da fé por causa das suas tribulações. E aí ele enviou para lá Timóteo, e Timóteo veio dando boas notícias, e ele disse: olha, nosso alvo é colocar vocês numa única direção, e que vocês fiquem bem estabelecidos nessa direção, sejam inabaláveis nessa direção, para que vocês possam ser apresentados de forma irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, naquele glorioso dia, na vinda do Senhor Jesus. Amém? Agora, quando nós chegamos aqui, Paulo disse: finalmente. Então, Paulo deixa claro aqui, dá a entender que ele está caminhando para onde? Está caminhando para o final da carta, para a finalização da sua carta. Mas aí ele diz assim: irmãos, e ele diz: vos rogamos e exortamos. Irmãos, essa questão de rogar de Paulo, ele sempre usa ou esta palavra, ou palavras semelhantes, para demonstrar que esse chamado de Paulo, essa convocação de Paulo para a igreja, é algo que está tão enraizado dentro dele, é fruto de uma preocupação legítima, de um cuidado legítimo, de alguém que realmente se entrega a um propósito e se gasta por causa deste propósito. Então, Paulo diz: olha, nós rogamos e exortamos, e vos exortamos no Senhor Jesus. Nós nos empenhamos para isso, nós nos entregamos a isso, nós não medimos esforço para isso, e nós trabalhamos incansavelmente para isso. E ele diz assim: que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Vocês foram devidamente instruídos. Quando nós olhamos para o capítulo 2, o verso 12, Paulo diz: olha, para que vocês andeis dignamente diante do Senhor, de forma que seja digna de Deus. Esse era o propósito dele. E daí diz assim: e como vocês ouviram de nós, como vocês foram instruídos por nós, de que maneira vocês devem andar e agradar a Deus, vocês estão fazendo isso, assim andai, ou seja, vocês estão praticando isso, vivendo isso. Mas daí ele diz: para que continueis a progredir cada vez mais. Quando nós lemos a respeito da igreja em Tessalônica, nós vamos ver que essa igreja era a igreja que todo pastor gostaria de ter, não é? Uma igreja modelo, uma igreja dedicada ao trabalho, uma igreja de uma fé viva, uma igreja de uma esperança viva que a fortalecia em meio às tribulações e dores do compromisso com Jesus. Uma igreja que andava de tal maneira que agradava a Deus. Irmãos, mas aí ele diz assim: mas nisso vocês devem continuar o quê? Progredindo. Porque a nossa maneira de viver e agradar a Deus sempre pode melhorar. Amém? Sempre pode melhorar. Então, eu gosto quando Paulo diz: olha, eu não acho que eu tenha alcançado. Mas uma coisa faz é que, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não entendo que eu já tenha alcançado, mas eu continuo caminhando para alcançar. Isso é progresso. Então, a vida cristã, nós nunca vamos atingir um patamar que a gente vai dizer assim: puxa, eu estou tão crente, eu estou tão santo, eu estou tão espiritual, eu estou tão isso, que eu não tenho mais para onde eu melhorar.
porque sempre haverá espaço para melhorar. Amém? Amém? E essa deve ser a nossa busca, irmãos. Eu lembro de tinha a gente chamava de corinho, né? Aí foi trocando, foi mudando. Aí eu sei que é antigo, Ju, eu sei. Você fez uma cara assim de... É só velho que lembra disso. Mas, irmãos, a gente chama de assim, sempre melhorando, sempre melhorando. Esse vai longe, né? Eu já não canto nem o baixo, imagina esse, né? Sempre melhorando no Senhor. Sempre haverá espaço para melhorar. Sempre haverá espaço para melhorar. Amém? Sempre. Ou seja, a vida cristã é uma vida de contínuo crescimento, de contínuo avanço. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Estamos sempre melhorando, sempre caminhando para a frente. Sempre melhorando. E aí Paulo diz assim, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Mandamento aqui é uma ordem. É uma ordem como se alguém, um militar com uma patente superior, dissesse para o seu subordinado, faça isso. Então Paulo diz, olha, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo o Senhor. Sabe, a direção, como nós conversamos aqui domingo passado, que a gente estava no culto de domingo, irmãos, a vontade de Deus é soberana, é Deus decidindo por nós. Glória a Deus. E Deus dizendo para mim e para você, esse aqui é o caminho, segue por ele. Então Paulo diz, olha, nós instruímos vocês, nós demos a vocês mandamentos claros, nós apresentamos a vocês por onde é que vocês devem caminhar, e nós fizemos isso pelo Senhor Jesus. Quando nós lemos o verso, primeiro ele diz, exortamos no Senhor Jesus. Porque essa exortação, estes mandamentos, eles não vêm de Paulo. Eles não são fruto e resultado apenas de uma concepção teológica. A origem é Deus. Amém? A origem é Deus. Então, o que é que nós estamos lendo aqui hoje? Em que é que nós estamos meditando esta noite? Nós estamos meditando, nós estamos procurando aprender, entender melhor, para que a gente possa viver melhor a palavra de Deus. Amém? De Deus. Então isso vem do Senhor. Isso é fruto do trabalho de Deus, da ação de Deus, da vontade de Deus. Não é algo que sai da mente ou do coração do apóstolo Paulo ou de qualquer outro apóstolo. É algo que vem de Deus. Amém? Então, essa maneira de andarmos, nós sempre poderemos melhorar. Sempre. Nós entendemos a palavra do Senhor, mas, irmãos, nós sempre vamos poder crescer em conhecimento da palavra de Deus e melhorar a nossa vida com Deus, em Deus e para Deus, através da sua palavra. Glória a Jesus. Não há limites para crescimento nesta vida. E aí Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus. Diga, esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Bom, santificação sempre vai envolver duas coisas. Deixar aquilo que não convém e dedicar-se a Deus. Então, abandona o pecado e se dedica a quem? A Deus. Santificação. Não, mas eu pecava isso, mas eu deixei de fazer. Eu conheço um bocado de gente que vivia uma vida desregrada e deixou de praticar essa vida desregrada, mas não entregou a vida ao Senhor. Se tornou
socialmente melhor, se tornou moralmente melhor, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Não serve a Deus. Então isso não é santificação. Isso não é santificação. Mas aí Paulo diz, porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, a nossa santificação é um projeto de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. Amém? Agora, nós precisamos sempre entender que a vontade de Deus em relação a nós não lhe favorece em nada. Não protege Deus, não melhora Deus, não dá um futuro melhor para Deus, não muda Deus de patamar, em nada. A vontade de Deus sempre, quando diz respeito a nós, sempre é para o nosso bem. Somos nós que vamos ser protegidos, somos nós que vamos ser orientados, somos nós que vamos receber um futuro glorioso na presença de Deus, somos nós que vamos poder desfrutar de uma comunhão e intimidade com Deus aqui e agora. Glória a Jesus! Então, a vontade dele é algo pensando em nós, e ele diz assim, a vossa santificação. Isso é projeto de Deus, é propósito de Deus. Quando nós lemos o verso 7, nós vamos depois um pouquinho lá, diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundície, para o erro, para o pecado, mas nos chamou para a santificação. Então, é projeto de Deus. É uma coisa linda aqui, irmãos, porque quem trabalha em nós e opera em nós a santificação é o Espírito Santo. Através da palavra, sabe, ele vai trabalhando em nós. A santificação é projeto de Deus, é propósito de Deus, é algo que Deus pensou para mim e para você. Essa é a nossa santificação. Deus é santo, Deus é plenamente separado do pecado. Deus não precisa ser santificado no sentido de passar pelo processo de santificação. Ele é perfeito em santidade. Mas eu e você temos que passar por esse processo. E é vontade dele, é propósito dele. Amém? Propósito dele. E aí diz, que vos abstenhais da prostituição. Agora, quando nós lemos a palavra prostituição, a gente sempre pensa nessa prostituição organizada, né? Que agora, inclusive, é trabalho. Não pode falar mais que é pecado, mas é pecado, viu? Continua sendo pecado. Mas aqui, prostituição não é apenas essa prostituição. A pessoa recebe alguma coisa ou paga alguma coisa para ter o ato sexual. Prostituição aqui é toda ação ou toda relação sexual fora do padrão de Deus. Amém? Fora do propósito de Deus. Fora daquilo que Deus estabeleceu. Então, toda e qualquer relação, seja ela a fornicação, a relação entre solteiros, seja ela o adultério, seja ela as relações sexuais que não estão dentro do padrão de Deus, homem e mulher, qualquer tipo de relação sexual que não esteja dentro do padrão de Deus, está aqui nesta palavra. Seja toda ação, toda prática, toda relação sexual que se não encaixa no padrão de Deus, eu e você devemos nos abster delas. Amém? Rejeitar totalmente. Nos afastar. Isso, inclusive, tem a ver com pornografia. Então, tudo isso nós temos que nos abster. Amém? Se abstenham totalmente do mal. Rejeitem totalmente o mal. E aí Paulo vem depois assim, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra.
Aí aqui alguns intérpretes entendem vaso aqui como a mulher, porque Pedro diz que é o vaso mais fraco e tal, e como está tratando da questão sexual aqui, da pureza sexual, então ele fala a respeito. Alguns acham que vaso aqui é a mulher, mas ou a maioria entende que vaso aqui é o nosso próprio corpo. E eu entendo que aqui vaso é o nosso próprio corpo, porque também é tido como vaso. O nosso corpo, na Bíblia, irmãos, é o templo do Espírito Santo. E se a minha cuca não falha, templo ali não era uma referência ao Santo dos Santos. Ou seja, é como se o nosso corpo fosse o lugar santíssimo onde o Espírito Santo habita. Amém? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós observarmos a cultura, as práticas sexuais daquela época em Roma, e muito pela influência grega, havia uma libertinagem total. Total. Era normal o camarada ter uma amante para ter o seu prazer. Aí a mulher era para a questão de procriação. E aí ele tinha a prostituta, que servia também para outro tipo de situação. Então, e alguns tinham lá o garoto dele também, para prazer e essas coisas. Isso era normal. Também era normal a questão da prostituição ser usada, inclusive, como culto. Alguns templos lá dedicados a alguns deuses. E aí a prática da prostituição nesses templos era como se fosse um culto. Não havia limites. Aí Paulo chega aqui para os gnósticos, que era uma influência muito grande. Naquela época, o corpo, irmãos, era a desgraça do ser humano. Deveria ser massacrado e arrebentado, e aí se entregue aos prazeres para que ele se detone logo e você fique livre dele. E aí Paulo chega e diz, não é só Paulo, mas Paulo que chega e diz assim, sabe o vosso corpo? Vocês devem possuí-lo em santificação e honra. Amém? Sabe, o vosso corpo, ele deve ser consagrado inteiramente a quem? A Deus. A Deus. Eu e você devemos ser vaso de honra. Então observe bem, a santificação é a vontade de Deus, é o projeto de Deus, é o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós devemos seguir isso, devemos viver isso. Devemos pegar o nosso corpo e ter o nosso corpo sob domínio e consagrá-lo a Deus. Glória a Jesus. Aí ele continua dizendo, ele diz assim, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paixão aqui é um desejo tão profundo que gera perturbação na mente. É algo que domina tanto a pessoa que ela fica mentalmente perturbada, desesperada, ansiando profundamente por aquilo. Não é apenas um desejo, assim, é um desejo que domina, que oprime, que perturba. Assim, não quero. Ou então fica planejando como cumprir logo com aquilo. E aí Paulo diz, domine isso. Amém? Domine isso. Você não pode viver numa paixão que te domina, que te oprime.
e nem em concupiscência, ou aqui são os apetites carnais. Mas não é só apetite carnal no sentido sexual, é apetite carnal também em relação a objetos, a honra. Tem gente que é alucinada por ser reconhecida, por isso, por aquilo. Isso também é paixão, isso também é concupiscência, isso também é desejo desordenado, apetite carnal. Gente que é alucinada por conquistar coisas. Isso domina. Embora o foco de Paulo aqui seja na pureza sexual, mas envolve o todo. Nós fomos chamados para vivermos para Deus. Amém? Assim, olha, mas e se eu estiver fazendo alguma coisa errada? Irmão, muda hoje. Muda hoje. Passe a dominar seu corpo, separar seu corpo para a glória de Deus hoje. Amém? E aí ele diz, não na paixão de concupiscência, sabe, esse desejo desesperador, essa paixão que domina, como os gentios que não conhecem a Deus. O povo do mundo vive atrás dessas coisas, eu e você não. Eu e você queremos a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí ele diz, ninguém oprima, ou ofenda, ou engane, defraude a seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Ninguém oprima ou ofenda. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, porque oprimir aqui é ultrapassar limites, ir além dos limites. Aí sabe com que propósito? Com o propósito de tirar do irmão alguma coisa. É ter domínio. E levar a pessoa a uma prática que nós não devemos, ou então aproveitar a ocasião de qualquer forma para tirar da pessoa o que a gente puder. Alguns entendem que aqui é aquela pessoa espertona, sabe? Aquela pessoa, aquele bom de lábia, sabe que a mulher é casada, mas chega lá e... Ou então é a mulher, porque agora, aliás, eu acho que agora nós estamos ficando mais santos que vocês. As irmãs entenderam, né? Com todo, tá? Então, assim, irmãos, sabe aquele camarada espertão que chega e... Então, e aí vai levando a pessoa a fazer algo que ela não deve fazer? Está incluso aqui. Então é preciso ter, a gente não pode agir dessa forma, nós somos santos. Glória a Deus, nós somos santos. Então nós vamos ter muito cuidado com isso. Mas também é levar a pessoa a fazer algo que nós queremos e que só vai trazer lucro para a gente. Que eu entendo que essa é a linguagem mais aqui que Paulo tem a ver. Paulo está dizendo, olha, não é santidade apenas na questão sexual, porque nós, de certa forma, colocamos a questão sexual, que parece que todo pecado, só existe um pecado, é quando o pecado se relaciona à questão sexual. Mas, irmão, aí Paulo diz assim, ninguém oprime ou defraude. Defraudar aqui é levar a pessoa a ter um desejo que ela não vai poder alcançar, a não ser por meios ilícitos. Você entende que não é só você praticar alguma coisa ou eu praticar alguma coisa. É levar alguém a desejar alguma coisa, que essa pessoa só vai conseguir obter aquilo por meios ilícitos. Ou seja, eu estimulo um desejo no outro, que vai levar o outro a pecar para conseguir aquilo
que eu o induzi a desejar. Você entende isso? Então aí Paulo diz, em negócio algum, sabe, em negócio algum, vocês não defraude, não oprima a seu irmão, em negócio algum. Não é só na questão moral, de levar a pessoa a cometer um pecado sexual, ou de tirar a mulher do marido dela, ou vice-versa, tirar o marido da mulher, levando ao pecado, como alguns pensam que eu entendo que aqui vai muito mais além disso. É em tudo, em nenhum momento eu posso levar o irmão, oprimir, passar do limite com o irmão, para que ele faça o que eu quero, para que eu possa tirar proveito de uma situação, para que eu possa lucrar com alguma situação que vai prejudicar meu irmão. Amém? Mas eu também não posso levar o meu irmão a desejar algo que ele só vai poder conseguir isso por meios ilícitos, pecando, fazendo algo que ele não deve fazer. Então, santificação é uma responsabilidade, é um controle do meu próprio corpo, dos meus desejos carnais. Mas também ela está ligada com a minha ação para com o outro irmão, para com o irmão. E não é só para com o irmão, nós vamos ver daqui a pouco que também para aqueles que estão fora. E essa é a vontade de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus, é o projeto de Deus. E aí ele dá duas razões aqui para que a gente viva dessa forma. A primeira, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Vingador aqui, irmão, é aquele que pratica a justiça, aquele que executa a sentença, é o juiz. É aquele que executa a sentença. Amém? Eu disse, olha, não haja dessa forma, porque nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Não tire proveito do irmão, porque nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Não leve o irmão a desejar aquilo que ele só pode conseguir pecando, porque nós vamos estar diante de Deus. Conserve o seu corpo em pureza e santidade, porque nós vamos nos apresentar diante de Deus. De Deus. Nós estamos vivendo em uma época, irmãos, onde o que importa é a pessoa conseguir o que ela quer. Nós estamos vivendo em uma época que a questão moral está aí aberta. As pessoas trocam de marido e mulher como se trocasse de roupa. Aliás, tem gente que parece que troca mais de marido e mulher do que de roupa. Virou um negócio assim, absurdo. Nós vivemos numa época onde, irmão... oi, bom dia. Não sabe nem o nome. O próximo passo... Mas eu e você, a nossa época é muito semelhante à época de Paulo aqui. É diferente. Está ficando, infelizmente, cada dia mais parecida. Mas Deus nos chamou para a santificação. Amém? Amém? Deus nos chamou para que nós nos abstenhamos da prostituição, de qualquer relação sexual, prática sexual fora do padrão de Deus. Sexo é para dentro do casamento, entre marido e mulher. Não tem negócio de test drive antes do casamento. Se você me ama, sabe, irmão, vocês que são meninas aqui, jovenzinhos aqui, se fizer essa proposta, você já diz logo, vai para o inferno. Não quero te ver mais na minha frente. Ah, mas e se eu perder? Se você perder, você não está perdendo nada. Na verdade, você está sendo livre.
Está recebendo é livramento. Aí nós devemos separar o nosso corpo. Nós não podemos viver dominados por paixões e nos leve, ou práticas e desejos e apetites carnais. Nós não podemos oprimir ou enganar o nosso irmão. É por quê? Porque um dia nós estaremos diante da presença do Deus Santo. Amém? E aí lá, irmão, ele vai executar a sentença. Lá ele vai. A segunda razão que Paulo diz aqui, só para a gente, depois nós vamos voltar um pouquinho no verso 6, ele diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Diga, porque Deus me chamou. Mas por que você quer viver uma vida de santidade? Porque Deus me chamou para isso. Pronto. Acabou. Primeiro, porque Deus é um juiz justo que vai executar a sentença. Irmão, não é medo, é temor. Nós devemos temer esse Deus, respeitar esse Deus. E depois é gratidão, é honra. Ah, por quê? Porque Ele me chamou. Deus me escolheu para ser santo. Amém? Deus me designou para ser santo. Deus diz que eu devo ser santo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o propósito de Deus para mim. Então eu vou viver o propósito de Deus. Glória a Jesus. Vou viver o propósito de Deus. Amém? Vou andar dentro do propósito de Deus. Voltamos no verso 6, Paulo diz assim, como também antes vou-lo dissemos e testificamos. E é uma coisa interessante aqui, porque testificar aqui, irmão, é instruir de forma detalhada. É deixar muito claro. É ensinar de maneira completa, plena. Então Paulo está dizendo assim, olha, nós nos sentamos com vocês e nós explicamos detalhadamente para vocês. Essa questão de que um dia nós vamos ter que estar diante do Senhor. Que o Senhor é juiz justo. Nós explicamos isso detalhadamente para vocês. Não detemos nada, não retemos nada. Deixamos claro isso. Então nós observamos aqui que esse caminhar para agradar a Deus, que Paulo quer trabalhar na vida da igreja em Tessalônica, e já trabalhou melhor na vida da igreja em Tessalônica, que eles estão vivendo, pode ser melhorado. E isso, um dos caminhos para isso é a prática da santificação. Amém? Amém? Tempo todo, irmãos. Tempo todo. Nós não podemos sair, por exemplo, daqui hoje e não mudar nada na nossa vida. Talvez o seu problema seja com a fala, sabe? Gosta de falar, por exemplo, da vida alheia. Essa noite é bom para consertar isso. Isso também é santificação. Irmão, crente pode cair um dia num momento de dificuldade financeira. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós corremos esse risco, não corremos? Corremos. Mas crente não pode comprar sabendo que não vai poder pagar. Aí é pecado. Aí é pecado. Vou comprar isso aqui, não vou poder pagar, mas dá um calotinho aí. E corrigindo. A gente recebeu lá um casal da nossa igreja em casa. Hoje a gente estava conversando. Eu disse, olha, a gente precisa entender que mentir é pecado. Parece que deixou de ser.
Não, se está tendo mentira, vamos corrigir isso, irmãos. Todos nós precisamos estar corrigindo a nossa rota. Aquela vozinha do recalculando. E corrigir a rota. Então nós podemos sair daqui essa noite e dizer, puxa, que legal, eu pude entender que santificação é projeto de Deus para a minha vida, que santificação é me abster da prostituição, que santificação é eu agir de forma correta em qualquer tipo de relacionamento que eu tenha. Glória a Deus. É legal entender isso, tá? Mas e o que isso vai mudar na minha vida e na sua? Entende? Irmão, nós falamos aqui questão dos olhos. Irmão, olha, eu vou repetir isso porque, olha, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está vendo, irmão. Muito cuidado. Esse negócio de, não, isso aqui não tem importância, não, eu posso assistir isso aqui. Meu irmão, não pode. Não pode. Então, isso há uma outra razão aqui que a gente precisa entender. O verso 8 diz, portanto, quem despreza isso, essas coisas que Paulo acabou de falar, não despreza ao homem, mas sim a quem? A Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é espírito de santificação. Quem opera em mim e você a santificação é o Espírito Santo. Deus não nos deu apenas o mandamento santificai-vos. Deus nos deu o meio que nos capacita para vivermos uma vida de santidade. E é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Agora, se a gente desprezar essa palavra, se nós não levarmos a sério o que está nos sendo ensinado aqui, não é a palavra do Cido, não é a palavra do Neto, não é a palavra do Biro, não é a palavra do Henrique, não, é a palavra de quem? De Deus. Então não está desprezando o pastor Cido, o Neto, ou o Henrique, ou o Biro, está desprezando a quem? A Deus. É não levar Deus a sério. Entende? Então, irmãos, deixa eu só dizer assim, eu não estou me colocando aqui, e tenho certeza que nenhum dos irmãos que vão ministrar aqui, que tem ministrado sobre essas coisas, estão se colocando assim do ladinho, dizendo, olha, esse negócio aqui é só para vocês, aí, é só vocês que estão precisando, viu, Marquinhos? Só vocês. Não, irmão, todos nós estamos aqui envolvidos no mesmo propósito, todos nós estamos precisando ser tratados e curados em alguma coisa, e Deus está nos dando a oportunidade para isso. Amém? Então vamos honrar a Deus. Vamos dizer sim a Ele. Não vamos desprezar essa oportunidade que Deus está nos dando. Vamos mudar naquilo que nós precisamos mudar. Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos capacitar. Glória a Deus. É uma luta? É. E muito grande, o tempo todo. Mas nós não estamos sozinhos. O Deus que disse santificai-vos é o Deus que nos sustenta nesse propósito. Oh, irmãos, o Senhor está aqui. Glória a Deus. E aí Paulo vai, primeiro, santificação, e depois ele vai para o segundo ponto aqui, que é o verso 9 diz, quanto, porém, ao amor fraternal. E amor fraternal aqui é o amor entre irmãos de sangue. Me parece que é a única vez no Novo Testamento que a palavra Filadélfia é usada para descrever o amor. Amor fraternal,
Amor entre irmãos de sangue. Então, o amor que deve existir entre nós, irmãos, é o amor que tem que existir, o amor que tem que existir entre irmãos do mesmo sangue. Amém? Aí diz assim: não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos, diga, instruídos, por Deus, que vos ameis uns aos outros. Bom, Deus é o nosso modelo. E qual é a marca que Deus deixou? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Ele é o modelo. Ele diz que Deus nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ensinando a mim e a você que não tem esse negócio de esperar o irmão melhorar para amar. Ficar de esperar esse irmão ficar um pouquinho mais crente, daí eu vou amá-lo. Não. Ele amou a mim e a você. Ô irmão, não, deixa o irmão ficar bonzinho, dá para amar esse irmão aí não, ele é rebelde. Então, foi assim que ele amou a mim e a você. Então ele é o modelo de amor que nós temos. Glória a Deus. Jesus disse: olha, novo mandamento vos dou. E qual é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E é por meio dessa prática, desse amor, que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Porque nós vamos estar refletindo o caráter do nosso mestre. Amém? Porque não é só aprender o conteúdo que o mestre ensina, é absorver o mestre, é tornar-se parecido com ele. É muito mais além. Então ame. Quanto ao amor fraternal, Deus já nos instruiu como que isso deve acontecer, como é que nós devemos amar. Eu gosto de 1 João 3,16, olha, conhecemos o amor nisso em que Deus, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, e aí assim, nós devemos dar a vida pelo irmão, não é morrer pelo irmão, é viver para o bem dele. Glória a Deus. É gastar a nossa vida por ele, para o bem do outro. Pode falar, nos ajude, Senhor. Porque não é fácil. Mas graças a Deus que em nenhum momento ele disse que seria. Estais instruídos, Deus já nos ensinou como é que deve ser. Glória a Deus. Aí quando nós vamos para o verso 10, assim, porque também já assim o fazeis. Paulo diz, olha, vocês já estão vivendo da maneira que vocês foram instruídos, mais uma vez, assim como ele faz no verso 1. Ele diz, vocês já estão fazendo, vocês já estão amando, praticando o amor, como vocês foram instruídos. Mas aí ele diz assim, que estão por toda a Macedônia. Agora observe o que ele diz: exortamos-os, porém, a que ainda nisto continueis a progredir. Quantas vezes? Cada vez mais. Glória a Deus. Cada vez o quê? Mais. Vocês já estão vivendo isso, mas agora vocês devem continuar o quê? Progredindo. Eu gosto muito de uma frase que diz assim que, olha, que o amor é a única dívida que nós nunca vamos conseguir o quê? Pagar. Porque eu nunca vou amar demais. Nunca. Não vou exceder em amor. Ele diz assim, esse pai ama muito o filho porque está quebrando até princípios para fazer o filho feliz. Isso não é amor. Não, eu nunca vou amar demais. O amor não tem limite.
Sabe, ó, a gente tem aqui, cada ser humano pode amar até 250 gramas de amor. Não tem. Nós podemos continuamente, assim como nós podemos melhorar continuamente na nossa conduta diante de Deus e dos homens, nós também podemos melhorar continuamente no amor. Amém? Aí, essa forma de viver para agradar a Deus exige santificação e amor verdadeiro. É para progredir. E diz assim, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Amém? Irmão, olhe bem para cá. Você já ouviu a palavra responsabilidade? Paulo diz uma coisa, vocês têm que se esforçar para viverem quietos. Paulo diz, não quieto aqui é calar-se, é ficar, mas é mais do que isso. Quieto aqui é estar estável, seguro. Amém? Porque tem uma vida responsável. Porque vive com responsabilidade. Então o amor nos leva a vivermos uma vida com responsabilidade. Por quê? Porque se eu não viver a minha vida com responsabilidade, eu vou pesar sobre o outro. Eu vou trazer prejuízo ao outro. Eu vou precisar que o outro se sacrifique por causa de mim. Então eu vou viver com responsabilidade, cuidando dos nossos próprios negócios. Eu lembro, irmãos, a gente morou numa casa, a gente tinha um vizinho. E esse vizinho, ele e a mulher, pensa numa coisa linda, maravilhosa, como eles brigavam, irmãos. Meu Pai amado, a gente estava lá dormindo, daqui a pouco começava aquela gritaria de briga e tal, aquela coisa toda. Um dia, essa mulher começou a gritar, socorro, ele está me matando, ele está me matando, ele está me matando. Sai eu correndo lá para fora, sai o vizinho da frente correndo e vai socorrer a mulher e não sei o quê, e aquela coisa toda. No outro dia, a gente era ruim. Não era nada daquilo, não. Aí, a gente recebeu um pastor em casa. Já está na glória, pastor Jorge. E aí, conversando, né, e contando uma história para ele de ontem, né? Aí ele falou assim, por isso que a Bíblia diz que quem entra em questão alheia é como quem pega um cachorro pela orelha. Irmão, não entra naquilo que não é seu. Amém? Agora, cuide da sua vida. Cuide de você, cuide dos seus negócios. Administre bem a sua vida financeira. Cuidado para não se tornar peso para o outro por falta de boa administração. Porque cuidar de nós nessa área é demonstração de amor ao outro. Está dando para entender isso? Não, filho, é para trabalhar. Trabalhar. Para que a gente não crie uma situação ruim para o outro. Trabalhe com as vossas próprias mãos. Supra as suas necessidades. E mais uma vez, irmão, tem momentos que a gente entra em situações que não é a gente que provoca, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Às vezes vem uma questão de saúde que muda tudo.
Aí você tem tudo programadinho, chega lá, seu chefe, alguém anuncia assim, é para você ir lá no RH. Aí você chega lá no RH e diz assim, ó, nós agora não queremos mais seu trabalho, tal, muito obrigado e tal. E aí você tinha planejado, a coisa quebrou ali, entrou na dificuldade. Ok, todo mundo pode passar por isso. Mas cuidado, que o amor nos guarde. Aliás, tem o pastor Hernandes, usa uma palavra aqui muito forte, ele diz assim, que para que a gente não seja vagabundo. E aí se torne um peso para o outro por causa da nossa vagabundice. Entende? Da nossa falta de responsabilidade com a nossa própria vida. Porque isso é demonstração de falta de amor próprio e de amor com o outro. Tornar peso para o outro. Não, ele diz que a palavra para trabalhar aqui, ela não é apenas trabalho de trabalhar, mas que é no sentido de que trabalho aqui é trabalhar para evitar a vagabundice, é o contraste de vagabundice, de ter, sabe? Então, o amor é fraternal, e nós somos instruídos por Deus, como nós devemos amar, e nós devemos crescer em amor, e nós devemos viver de tal maneira em amor, que as nossas atitudes sejam responsáveis ao ponto de nós não trazermos prejuízos para o outro, ou colocar sobre o outro um peso que não é responsabilidade dele, é nossa. Amém? Amém? E daí ele diz assim, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ô irmão, eu vou só... Assim, você pode imaginar um crente, sabe? Eu vou dar uma puxadinha aqui da comunidade Novo Tempo. Ser irresponsável com a vida financeira dele, de tal maneira que ele cause aflição para aqueles que estão lá fora. Que eu já vi pessoas que não gostam de trabalhar, ou que não têm responsabilidade com as suas finanças, e que se declarem alto e bom som que é crente, que causa aflição dentro da família dele, porque pessoas que não são crentes acabam tendo que assumir a responsabilidade dele, e isso se torna um escândalo. Então, nossa vida deve ser com tanta responsabilidade em amor, que ela seja um testemunho, que ela não cause prejuízo para o irmão que está aqui dentro da igreja, peso para o irmão, e seja um testemunho para aqueles que ainda não servem a Jesus Cristo. Amém? É pesado? É. Mas é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Amém? Então há duas coisas aqui que são importantíssimo para que a gente caminhe de tal maneira que nós agrademos ao Senhor. Não é só na questão de obedecer. Que obedecer, irmão, a gente só obedece porque se não obedecer, né? Então, tem até essa frase aí que eu falo que quem criou essa frase aí foi o Satanás lá no esquina dos infernos, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque ela é usada muito para manipular pessoas, para oprimir as pessoas. Mas a grande não é essa obediência, porque se você não fizer, você vai ter prejuízo. Mas é a obediência, porque aquele que ordenou é digno de que nós façamos como ele nos ordenou. Amém? Amém? Glória a Deus, feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Fale na sinceridade do seu coração. Me ajuda a viver assim. Nós precisamos, Pai. O desafio de viver para agradar ao Senhor, que é não apenas obedecer,
mas obedecer porque o Senhor é digno. Obedecer porque isso alegra o teu coração, porque isso honra o teu nome. Ó Pai, o teu padrão é a perfeição. E o Senhor é tão perfeito que até nos anjos o Senhor vê alguma espécie de limitação, de defeito. Não de pecado, mas de falhas. E nós sabemos que nós somos limitados. Mas nós sabemos que a Tua vontade, Pai, é que nós vivamos de tal maneira que Te agrademos em santificação e em amor verdadeiro. E não em amor de palavras, mas em amor ativo, prático. E é desafiador isso, é difícil. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos deu o Espírito Santo. Pai, nos capacite a vivermos assim. Nos ajude a vivermos de tal maneira que o Senhor fique feliz. Não só com a nossa atitude, mas também com a nossa motivação. Nos ajude, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Por Tua bondade e por Tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Nos ajude. Nos ajude, Senhor.